tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez, quero trazer aqui um conteúdo para agregar no estudo coletivamente, daquele que busca todos os dias estar desperto da grande Matrix, da grande Babilônia, do sistema evangélico, tá? Criados pelos 318 monges, bispos, no ano 325, chamado Concílio de Nicéia. Se você não entendeu o que é o Concílio de Nicéia, o que Constantino fez, o que Jerônimo fez, o que Agostinho fez, você praticamente vai boiar na maionese e vai me chamar com certeza de apostata, de herege, de incrédulo, de desviado, de desigrejado, endemoniado e vários outros títulos daquele que está se despertando ou já se despertou, tá? Recebe esse título de louco, de louca, porque simplesmente as pessoas não sabem das origens do passado na criação da própria Bíblia. Quando eu falo de Nicéia e eu falo dos 318 monges, tá? Ela selecionou os pergaminhos, ela selecionou os códices do paleoarcaico hebraico, ela selecionou os manuscritos, descartou muitos outros. Esses outros livros que foram descartados são chamados livros apócrifos. Os livros apócrifos que deveriam entrar na Bíblia, certo? E que com certeza abriria uma outra direção, tá? Sobre a influência da criação da humanidade, tá? Que teve influência e interferência de seres espirituais, que eu sempre falo no canal, os Anunnakis, tá? Anjos caídos. E hoje temos duas gerações sobre a face da Terra, os filhos da serpente, vindo da geração de Caim, e os filhos da luz, os filhos de Adão, tá? Então, a raça ariana, a raça que se considera superior, os europetizados, chamados askenazes, mentirosos judeus, querem escravizar essa raça que veio da descendência de Adão. E hoje vamos elaborar um tema muito importante aqui no canal, como você vê na tela, um porco. O que isso tem a ver com o nome Jesus? O que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com a Igreja de Roma, o Vaticano? O que isso tem a ver com demônios? Exatamente esse porquinho aí, tá? É até estranho que no final de ano você nunca se perguntou por que no Natal se tem um costume de matar uma leitoa. Por que pôr uma maçã na boca de um porco? Já que a maçã, não estou dizendo que foi ela o fruto do pecado, mas simbolicamente, assim como a Apple pega nos seus aparelhos eletrônicos e coloca a imagem de uma maçã mordida representando a tentação, então seria a fruta que simbolicamente representaria o conhecimento. Quando você corta ela no meio, ela toma forma de um órgão genital feminino. Então, associado a pôr na boca do porco para calar o pecado, pôr a tentação, para calar o símbolo, tá? É isso que vamos elaborar. Você vai saber quem é o porquinho, o que ele representa no meio religioso, principalmente no cristianismo. Então eu conto com a sua participação, deixando o seu like, se for bom para você, edificante, se você entender o conteúdo. Não é um trabalho fácil despertar pessoas, certo? Eu conto com a sua participação. Eu sei que é chato ficar pedindo like, é chato, mas é isso que é o combustível do canal, a sobrevivência do canal. Se vocês gostam do trabalho realizado aqui, tá? O canal só cresce e o YouTube passa a indicar para mais pessoas com a sua participação, deixando um joinha e compartilhando o link do canal, o link de cada vídeo que você gostar, na sua linha de tempo do Facebook, tá? Com os amigos no WhatsApp, enfim, já falei demais, bora lá pro vídeo. Começando aqui em Marcos, capítulo 5, verso 9, e perguntou-lhe, qual é o seu nome? Ele respondeu, dizendo,
Legião é o meu nome porque somos muitos, tá? Aqui a questão aqui de legião era uma pronúncia utilizada e atribuída a um conjunto de soldados quando tinha uma comitiva, uma quantidade, tá, de soldados romanos, tinha esse nome legião. Mas por que que os espíritos se intitularam, tá, legião? Lembrando que eu sempre falei, ó, porque somos muitos. Quando havia muitos soldados romanos, eles eram chamados de legião, certo? Por que que os espíritos, o que tem a ver Roma com demônios? Vamos lá. Aqui em Lucas 8:30, perguntou-lhe o Messias, o Machia, dizendo: qual é o seu nome? E disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. A questão que dá também para extrair aqui é que você não vê, tá, o próprio Salvador, o Messias, fazendo entrevista com demônios, perguntando o que ele recebeu, por onde ele entrou, o que ele está fazendo, né, o que ele ganhou para aquilo. Eu acredito que grande parte que se manifesta em templos religiosos são atores, tá? Alguns são contratados especificamente para fazer esse demonismo. É um ator que merece o Oscar, viu? Porque uma pessoa que realmente contém espíritos, principalmente se tiver uma legião, ela não tem nem condições de sair de casa. Estado crítico, estado deplorável, estado lamentável, tá? Então uma pessoa que frequenta um templo, realmente ela não está com legião. Isso você pode confirmar que grande parte é falsidade, é pago para atrair. E não, se fosse verdadeiro, não deveria fazer entrevista, né? Como acontece nas igrejas universais, algumas assembleias, tá? Por quê? Isso é para atrair, é para fazer o espetáculo da noite. Então, vale relembrar esse ponto. Quando eu falo de romanos e o símbolo, principalmente porco, a gente vai entender o conceito, por isso é importante você prestar atenção e não pular partes do vídeo. Você vai entender até o final, tá? Por que que o porco é um símbolo importante para os romanos, que eram colocados nas flâmulas, eram colocados nas bandeiras, era colocado nos brasões, tá? Nos escudos. Você vai ver muito símbolo, tá? Lembrando que o X, salvo eu, representa o 6, né? Acho que é isso. E por que que eles receberam, inclusive, tá? Esse chapéu aqui que eu já trouxe vídeos no canal explicando, o soldado romano usa, se chamava crista. Lembra o galo? Lembra a galinha que tem a crista do galo? Então, Constantino, Flávio Constantino, era o governador de Roma da época, tá? E ele servia um deus se chamado Mitra. E Mitra era o deus Sol. E há uma conversa que ele se converteu, né? Só que era uma falsa conversão. Tudo que ele fez foi o sincretismo, quando ele se ajuntou com os 318 bispos, né, monges, no concílio de Nicéia. Ele apenas adaptou, sincretismo que eu sempre falo, os deuses pagãos da época, inclusive o Mitra dele, em algumas liturgias, só mudou os nomes e as pronúncias, tá? Então esse partir do pão que os Aldins fazem veio de Mitra. E o nome Cristo veio justamente daqui, ó, crista do soldado romano, que representava a crista do deus Mitra, dos raios solares, tá? Veio daqui. Então é importante, você que vai ao templo e diz, eu sirvo a Cristo, você está dizendo que serve a Crestus. Então, procura saber quem é Crestus. Então você vai ver o símbolo do porco, que vamos aqui decifrar no decorrer desse vídeo, por que que eles utilizavam. O porco era uma espécie de deus, tá? Dos romanos. Lembrando que romanos, tá? É o atual Itália, onde se localiza o Vaticano.
Então aqui, o que significa Legio ex Fretensis, tá? Vamos ler um pedaço aqui, ó. 10ª Legião de Estreito. Foi uma legião do exército imperial romano. Foi uma fundada pelo jovem Caio Otávio, que mais tarde se tornaria Augusto César. Então é importante vocês pegar a referência desses nomes e estudar e pesquisar sobre eles, para lutar perante o período da Guerra Civil, que iniciou a dissolução da República Romana. Então aqui registrado como extinto pelo menos até a década de 410. Os símbolos do ex Freteneses eram o touro, o animal sagrado da deusa Vênus, mística ancestral de Júlia. Provavelmente uma referência às batalhas, tem aqui um nome aqui, tá? Esse símbolo do touro também pode significar que foi organizado entre 20 de abril e de maio. Só que isso aqui foi mudando, tá, pessoal? Não vou entrar em mais detalhes aqui. Depois esses animais, como é na Índia, que eles adoram os animais, foi modificado de um touro, passou a ser outro tipo de animal até chegar no porco. Vocês vão entender aqui. As pedras também, tá? Traziam essa descrição. Tá vendo? Legs, certo? Eu não sei os dizeres. Vai acompanhando comigo, pessoal. Tá vendo? Tudo isso aqui é documento. São provas históricas. Você só vai saber, tá vendo aqui, ó? Você só vai saber se você realmente tiver interesse em pesquisar, certo? Senão, você vai ser sempre um marionete, um fantoche. Essas coisas não me interessam. Você interessa a se apegar em mentiras propagadas por cleros, né? Veja que o porco sempre está presente na figura do Lex, certo? Um javali, que inclusive vamos chegar lá no final e você vai entender o resultado tanto do javali, que é considerado um porco do mato, como o porco comum mesmo, certo? As dracmas da época, as moedas, tudo isso aqui que eu estou mostrando é as moedas da época, certo? As dracmas tinha a imagem do porco, certo? Tá vendo, ó? Dá a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. Mas que Deus? Que Deus, você vai entender. Da onde vem? Do dia brilhante, né? Zeus. Vamos falar isso aqui. Já falamos vários canais, vários vídeos. Isso só vai entender grande parte do que eu falo se você tiver interesse em saber o Concílio de Nicéia, em saber quem foi Jerônimo, em saber quem foi Agostinho, em saber quem foi Flávio Constantino. Caso contrário, você vai boiar na maionese, vai me chamar de ateu, de apostata, de louco, de herege, como muitos que já estão se despertando ou já se despertaram, são excluídos pela família, quadro de amigos, são chamados de louco, de desigrejado, simplesmente porque já se despertaram. Então, o porquinho, tá? Símbolo romano, que já estava nas bandeiras e escudos romanos, você vai entender. Era um tipo de insulto, né? Quando o próprio Messias expulsou o que lucrava, o que dava lucro para Roma, era a criação de porcos lá na cidade de Gadara. Então, quando automaticamente, além de seu lucro e ser considerado, entre aspas, deuses, os deuses dos romanos, quando automaticamente os porcos se lançam ao precipício por uma ordem do próprio Messias, aquilo foi uma afronta para os próprios romanos, que anos mais tarde eles conspiraram colocando o nome de Jesus de porco em homenagem aos seus prejuízos, tá? Aqui instrumentos trazendo o nome Legex, certo? Instrumentos romanos. São fotos, são documentos, ok? Pedras históricas contendo a pronúncia, achados, né? Mais dracmas, mais moedas, contendo a mesma descrição, certo, pessoal? Aqui praticamente está em hebraico, mas
carrega a mesma pronúncia, tá? E você pode ver que você vai entender quem é o SUS, tá? O SUS no final. Então tá aqui. Para entender sobre os soldados, tá? Legex, os romanos que traziam nos brasões bandeiras, escudos, espadas, né? Os distintivos, a imagem do porco, aqui já é o touro, mas depois virou, inclusive mesmo que se fosse um touro, seria pagão, porque Mitra de Constantino era justamente o partido do pão, que eu sempre falo, tá? O mitraísmo. Se vocês buscar a origem da Eucaristia, da Santa Ceia e do partido do pão, lá atrás existia o próprio Mitra, que matou um boi, consumiu o sangue do animal e bebeu e comeu a carne do animal. Isso anos mais tarde foi trocado pelos mitraístas, que são seguidores de Mitra, como era o governador de Roma. O que aconteceu no cristianismo foi um caso político, tá? Então, para se manter no poder, por isso política e religião são lado a lado, tá? Por isso que fala a besta que surge do mar e a besta que surge das águas, ou seja, poder religioso e poder político. O anti-messias e o que governa dentro ou seja, o Papa, poder religioso, né? São aliados, tem ligação. Então o porco aqui, aliás, o boi aqui, símbolo de Mitra, tá? Vou seguir adiante. Eu quero que vocês pesquisem, já tenho falado várias vezes no canal alguns detalhes, mas não tão profundo. Coloca aí o deus Mocos, tá? Aqui, ó, você vai ver moedinhas. Tem estudos no Wikipedia, né, sobre o deus Mocos. Vamos ver se vai abrir, né? Olha lá. As moedinhas sobre o deus Mocos, os dracmas da época. Certo, pessoal? Tá vendo? Ó? Quem é o deus Mocos? Você já ouviu falar do deus Mocos? Você ao menos já pesquisou sobre o deus Mocos? Mocos termina com cus, né? Cus, pode falar isso não, senão o YouTube bloqueia. Mas o SUS, né? Termina com SUS, vamos falar assim. Mocos, Jesus. Asmodeus, não é verdade? Pegasus. Tudo no us tem aí uma origem do grego, né? Vamos lá. Compilado pelo evangelista Luciano, tal. O SUS, vamos saber quem é o SUS, o deus porco dos romanos do latim. Se você pegar aí hinos, louvores, sei lá, cantos gregorianos no YouTube, em que papas, sacerdotes cantam em latim, eles estão dizendo que Jesus Cristo é filho de Lucifer, tá? Então aqui, ó, Jesus já mudou de nome várias vezes, né? Jesus já foi Jesus, já foi Yesu. Tem vídeos no canal explicando isso. Os romanos traduziram este nome dando a este sufixo masculino em latim vs, tá? Ou seja, Jesus, tá vendo? Já mudou. Aqui era Jesus e aqui virou Jesus, até chegar no Jesus. Lembra a brincadeira do telefone? Já fez numa classe, que um conta pro outro, que um conta pro outro, e chega totalmente deturpado a mensagem, certo? Passando de boca em boca. Isso aconteceu, porque a Bíblia é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, então não tem nada original. Então aí já era conhecido como essa pronúncia. No século XIV, as letras iniciais I foram alongadas de modo a distingui-las da letra I. E em Jesus, a palavra Jesus é pronunciada como Gisude, Suse. Na língua latina, surgiu da palavra o nome em latim Iesus, que se pronuncia assim, Iisuse. O sufixo para esta palavra é o mesmo para a palavra em latim, porco. Vamos aqui ver que o significado da palavra Jesus do italiano, aliás, corrigindo, significa porco ou suíno. Será que tem a ver? Por isso que são jesuítas. Jesus, os papas tinham nome, pronúncias relacionadas ao deus porco, suíno.
jesuítas ou Jesus significa suíno, excluindo-se a palavra ou nome grego. Esta palavra em latim para a palavra porco é sus, até entre aspas. É a idêntica quando escrita ao sufixo em latim e a transliteração em português, e também em inglês, e sus, e a Jesus, ou seja, sus, que vem lá do deus Mocos, Pégasus, Asmodeus, Zeus, tá? Que se pronuncia susse. Então não é sus lá no latim, se pronuncia susse, ou Zeus, do Zeus, né? Zeus. Em inglês e português e em latim, a palavra sus significa suíno ou porco, e também possui o mesmo som do sufixo grego, tal como na palavra ou nome Iesous. Agora ficou um pouquinho aqui difícil de ler por causa da imagem, mas vamos tentar. Que se pronuncia susse, de acordo com a Igreja Católica Romana, o significado da palavra que estão escritas em latim não mudam. Se você quiser entender, você irá perceber facilmente que a palavra em latim para porco é suíno. Está escrito sus. Não é difícil de entender sus em hebraico, significa cavalo. Porém, em latim significa porco, sus. Lembrando que pessoas que frequentam terreiros, possessas de espíritos, né, as entidades, na igreja evangélica é chamado de servo, né, que significa escravo. Servo, o significado da palavra servo é escravo. Lá é chamado de cavalo, ao cavalo do diabo. Fica essa dica aí. Então vamos continuar aqui. Um suíno, leitão, javali, porco, viu agora com clareza quem é Salvador dos cristãos? Quando alguém que foi mal ensinado e instruído ora, invoca e adora o nome grego-romano, não o nome hebraico, porque não existe J nem no latim, nem no grego e nem nenhuma dessas pronúncias. Então vocês estão anunciando um nome que veio lá da Grande Babilônia. Chamar a Bíblia de Sagrada, a mesma mão que matou milhares na Inquisição, que matou milhares nas Santas Cruzadas, tá? Selecionou os pergaminhos, manipulou, colocou os deuses gregos atrás das pronúncias. Sou louco, né? Na verdade, está orando, invocando e adorando o deus cavalo da mitologia grega. Quando você ora a Jesus, você está orando ou ao porco ou ao cavalo, tá? E o deus do porco da mitologia romana. Então vamos aqui continuar, tá? Para você entender quem é Mocos, você já teve aqui um detalhe, mas não fica só no Mocos. Tem pronúncias aqui, ó. Citado por Melenal, que eu já trouxe vídeos no canal explicando sobre Melenal e Quarto Epifânio, que é um dos livros, para quem não sabe, a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia dos protestantes, ou seja, da Igreja Tradicional Evangélica, certo? E dentre esses 7 livros a mais, existe um livro chamado Macabeus. E lá em 2 Macabeus da Bíblia Católica, é citado Melenal e Quarto Epifânio. E o que ele fez? Preste atenção aqui, ó. Tinha selecionado, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Pera aí, ó. Pera aí que eu vou deixar aqui, pessoal. Ó, Antíoco, consegue ler comigo? Ó, Antíoco. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na tela. Ó, Antíoco. Cadê? Aqui embaixo. Antíoco sacrificou o quê? Um porco ao altar do templo de Jerusalém. Sacrificou um porco e deixou Melenal governando os judeus. Jação passou o resto da sua vida vagando e morreu. Então, se vocês estudar sobre Antíoco, Quarto Epifânio e também Melenal, vocês vão entender, tá? Por que que Roma... Pessoal, tô me atrapalhando aqui.
Por que que Roma tem a ver com tudo isso, tá? Vou ver se eu consigo voltar aqui, normal. Pronto. Vamos dar seguimento aqui. Preste atenção. Antíoco IV Epifânio, tá? No livro de Levítico 10:10 diz: e para fazer diferença entre o Kadosh, que significa sagrado, não é palavra santo, que santo vem da etimologia Satã, e o profano, entre o imundo e o limpo, entre o nome verdadeiro e o nome sujo, entre o nome de origem hebraica e o nome de origem latim, nome grego, tá? Jesus é grego, não é hebraico. Ezequiel 44, 23. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o Kadosh e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Era uma profecia já do profeta, certo? Então você só vai entender essas coisas se você entender um pouquinho de Concílio de Nicéia, tá? Essas coisas foram modificadas lá atrás. Quando você acha que eu estou me apostatando, na verdade você já acredita numa Bíblia apostatada desde o ano 325. Jesus já é uma apostasia, tá? O próprio Senhor que você glorifica dentro do templo, a origem que as próprias Bíblias nos seus rodapés dizem que veio de Baal. Pesquisa e você vai ver. Baal, quem é Baal se chamava Senhor. Tanto é que Beuzebu, o que significa? Baal virou Beel. Baal era lá no tempo passado, depois se tornou Beel, mudou o nome. Beel significa Senhor das moscas. Então fica claro, certo? Você só vai entender que o cristianismo não foi Cristo que criou, que fez, que mandou pregar. Cristianismo veio do ecumenismo romano, tá? De Flávio Constantino, juntando todas as liturgias e crenças do passado. Então eu professo uma fé cristã. É uma fé cheia de paganismo, certo, pessoal? Cheio de tradições. Então a cidade do Vaticano, tá? Vaticano é a Itália. O que tem a ver o Vaticano com o porco? O que tem a ver o Vaticano, tá? Vamos ver aqui para você entender a finalidade do porco. Os italianos têm uma pronúncia que eles usam muito, chamado Dio, porco Dio, porco Dio, né? O que significa porco Dio? Os italianos falam, com todo respeito a quem é da nacionalidade portuguesa, mas aqui estamos aqui para falar a verdade. Palavra italiana, que em tradução literal significa Deus porco, chamando Deus de porco, mas que na prática expressa descontentamento e espanto. Então, porco Dio, tá? Se tu fizer isso, de novo vou te sentar o relho. Era uma pronúncia de dadura, né? Quando ficava irado, bravo, porco Dio. Os italianos têm esse costume, certo? Mais um aqui seguindo adiante. A origem da palavra porco Dio, tá? Do latim porco sus, isto é blasfêmia. Porco Dio, na verdade, onde é Dio é Deus e porco é parece, certo? Aqui quase terminando, vamos ver aqui, ó, dicionário formal, tá? Online. O que significa porco Dio para você? Porco Dio, porco em italiano, não é um porco. Dio é um deus italiano. Porco Dio é um espanhol que é igual Deus porco. Porco Dio, sempre quando eu falava a palavra porco Dio, minha mãe me xingava muito, porque ela dizia que eu estava chamando Deus de porco. Consegue ler na tela? Porco Dio, Deus porco, é em italiano. Italiano, Itália, Roma, Vaticano, criadora da Bíblia, grande prostituta. Porco Dio, originário da língua italiana. Meus pais usavam muito esta expressão porco Dio, palavra que significa porco, suíno, tá? Do Dio é Deus, automaticamente chamado Deus porco. Porco Dio é uma busca de uma palavra. A palavra porco Dio
poderia ser encontrada e articulada no dicionário e em enciclopédias. Porco-dio tem 8 letras, 4 vogais e 4 consoantes. A palavra escrita, ao contrário, é iode acrópe, mas que significa a palavra porco-dio para você? Deixa aí nos comentários. Revista científica elege insultos mais ofensivos vindo da Itália, vindo de Roma, vindo do Vaticano, né? A revista científica Focus realizou uma pesquisa sobre os insultos considerados mais ofensivos pelos italianos. Segundo a publicação, as expressões que ofendem com maior intensidade, ou seja, a mais agressiva, para nós aqui no Brasil é desgraça, né? Não pode falar desgraça, que é uma palavra totalmente repugnada. Para o italiano, é quando ele usa porco-dio. É uma desgraça lá da maneira deles falar. O porco, Madonna, que identificariam Deus e a Virgem Maria, respectivamente como porcos. A maioria dos termos mais ofensivos está relacionada a sexo, tendências sexuais e tal. Vamos lá. Agora faz o teste. Quero que você faça o teste na sua casa. Entra no Google Tradutor. Vai aqui, coloca traduzir do latim para o português. Essa aqui é a forma que os papas, os padres, tá? Eles chamam Jesus aportuguesado. Vamos aqui conferir para você ver, ó. Las que anuncian Tá meio lerdo que aqui. por las venas de Jesús Olha lá, a veia, ele fala que nas veias de Jesus corre sangue pagão. E só o povo não quer acordar. Preste atenção. Vamos ver. de Jesús corre sangre pagana. Corre sangue pagana. Olha lá. Vamos voltar aqui. Que por las Tá bem difícil hoje, hein? venas de Jesús corre sangre pagana. Então dá para se entender, tá? Jesus, você faz o teste aí para ver se é isso ou não é. Jesus, aí você separa. Vamos ver o que significa? Ou seja, porco. A forma original, Jesus, que os padres chamam, o Jesus que você chama portuguesado, é atribuída a um deus chamado porco. Porco-dio ou porco-mocos? Conhece quem é Mocos? Se você gostou, deixa aí, tá? Um like nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas o possível para despertá-la. O conteúdo foi bom, foi progressivo, você entendeu, você compreendeu. Se teve alguns travamentos, desculpa, minha internet hoje não está tão legal, mas o importante é você absorver o máximo de informações.